Boa noite a você que nos assiste, graça e a paz do Senhor seja com você, com toda a sua família. Nós convidamos você a estar sempre conosco, assistindo às nossas lives, assistindo também o nossos cultos e acompanhar-nos sempre. Então se inscreva no nosso canal também. Se você tem crianças em casa, né? Eu que sou o pastor Marcelo, na minha página do Facebook, né, Marcelo Luiz Tavares. Você tem ali as segundas-feiras à noite e domingo de manhã a nossa live para as crianças. Domingo às 9 horas da manhã e segunda-feira às 6:30 da noite. E quando tudo isso passar, porque nós estamos orando e cremos que tudo irá passar, você está mais do que convidado a estar conosco nas programações da igreja aqui presencialmente. Então na segunda-feira às 7:30 da noite as crianças começam a chegar e às 8 horas nós temos a Célula Kids até às 9:30. Às terças-feiras nós temos aqui às 7:30 o trabalho dos adolescentes. Na quarta-feira às 7:30 também nós temos o nosso culto de estudo bíblico, né? Nós estamos nesse momento tendo nosso culto online. E no sábado à noite nós também temos às 8 horas da noite a programação dos jovens. E no domingo de manhã a Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e domingo à noite, às 7:30 da noite, o nosso culto. Então nós convidamos você a estar conosco. E se você tem algum pedido de oração, né, para nós estarmos sempre orando, né, sempre orarmos por você, você pode deixar aqui nas mensagens, nos comentários aqui desse vídeo, ou então mandar um e-mail para ipbrancharia@hotmail.com ipbrancharia@hotmail.com. Ok? Então vamos começar aqui o nosso culto. Vamos começar lendo o texto de Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Talvez você esteja ansioso por algumas coisas e precisa de paz para o seu coração, uma paz que você não sabe de onde tirar. Uma paz que parece que não tem chance lógica de aparecer na sua vida nesse momento. Mas Deus pode nos trazer paz que vai além de todo entendimento. Porque nós entendemos, nós sabemos pela fé de que Deus está conosco, cuidando das nossas dificuldades. Então vamos colocar nossa vida diante de Deus nesse momento. Eu vou orar aqui, você pode orar aí ou acompanhar minha oração e dar o seu amém no final. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor pela sua bondade em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é um Deus santo, cheio de misericórdia e bondade. O Senhor revelou a sua misericórdia, o seu amor por nós, ao dar o seu próprio Filho na cruz para morrer em nosso lugar. E nós pedimos ao Senhor que seja com cada pessoa agora que está me ouvindo, e também com a minha família, seja com todas as nossas famílias, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo paz ao nosso coração, Senhor amado. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é santo, bom e sempre presente em nossas vidas. Que o Senhor seja sempre conosco, que o Senhor traga cura para essa doença, que o Senhor proteja esses profissionais que estão na linha de frente, lutando ali para cuidar das pessoas doentes, que o Senhor também guie, Pai, a nossa nação, as nações com relação ao tempo de voltarmos às atividades, Senhor amado. O Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe até quando vai essa situação e que o Senhor cuide de nós. Que aqueles que têm ficado ansiosos, Pai, com relação ao seu trabalho, ao dinheiro para pagar as contas, as dificuldades das empresas que têm, que o Senhor cuide dessas pessoas também, abençoe e dê tudo aquilo que é necessário. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos louvar a Deus agora com cânticos e mesmo em casa que você adore o Senhor de todo o seu coração. Não se disperse nesse momento, porque esse momento de culto a Deus, mesmo que você esteja na sua casa. E se você não conhece a música, pelo menos acompanhe ela com o sentimento, com a oração no seu coração. Ok? Vamos louvar a Deus então. As tuas mãos dirigem meu destino.
Teus são os meus poderes, minha vida. Em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano. É tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão. Ao seu cuidado, em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos fora mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se do teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor,
zelará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Irmãos, vamos abrir para a nossa meditação de hoje em Mateus, capítulo de número 6. Abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 6. Nós veremos hoje como é que Jesus nos guia com relação à ansiedade. Então abra comigo lá em Mateus, capítulo de número 6. E nós leremos a partir do versículo 19. Apesar de nós termos como nosso foco hoje o versículo 25 em diante, o versículo 25 começa com por isso. Então quer dizer que tem alguma coisa a ver nos versículos anteriores que trazem uma base, um fundamento para aquilo que Jesus vai dizer no versículo 25 em diante. Então vamos ler do capítulo 6 de Mateus, versículos 19 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Não é uma palavra qualquer, não é um mero conselho, é a palavra do próprio Deus que traz consolo para nós nessa noite. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar pedindo que Deus fale conosco neste momento. Senhor amado, nós pedimos ao Senhor que o Senhor seja com a gente, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor traga aquela paz que nós falamos anteriormente e que o Senhor traga consolo ao nosso coração. Traga-nos esperança e guia-nos como nos portar, como agir nesses tempos difíceis que nós temos vivido. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor seja conosco. Em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, esses são dias difíceis, não é mesmo? São dias de muita ansiedade e muita inquietação. Nós estamos preocupados com o coronavírus, agora nós nos preocupamos com a nossa economia, com nossas finanças pessoais. Temos ouvido falar de todo lado que o PIB vai cair, e uns falam de que vai cair um tanto, outros que vai cair outro. Nós não sabemos quanto cairá, mas será uma queda significativa. Há uma preocupação constante com relação aos trabalhadores informais, principalmente, se terão o que comer, se terão dinheiro para pagar as suas despesas, e também os patrões, aqueles que são comerciantes ou que são empresários, têm que pagar ali o salário dos funcionários, têm que pagar os aluguéis, e há muita preocupação
com relação às pessoas sobre o que acontecerá nesse momento e também sobre o que fazer nesse momento. E o que nós vemos é uma tentativa de trazer de novo as pessoas às ruas para o trabalho, mas ninguém sabe exatamente quando vai acabar essa situação. Algumas pessoas falam que vai acabar em julho, outras pessoas que vai acabar em setembro, outras pessoas dizem que pode acabar em qualquer outro momento, mas nós não sabemos o que há de acontecer e nem quanto tempo durará isso. Os remédios que pareciam estar dando certo antes parecem agora que já não são tão eficazes assim. Isso traz cada vez mais inquietação. Como eu falei no culto, da última vez que eu preguei, a Bolsa de Valores vinha caindo, agora já está melhorando. Mas mesmo isso não traz grande convicção de que as coisas possam melhorar, pelo menos para os pequenos empresários, para os pequenos empreendedores individuais, né, os microempreendedores individuais e as pessoas que têm ali que pagar sempre a sua despesa com grande dificuldade. E, portanto, na semana passada houve então uma carreata aqui na nossa cidade, Rancharia, e talvez tenha havido também na sua cidade, né, pela volta ao trabalho, mas a inquietação ocorre porque, embora houvesse questionamento sobre a volta ao trabalho em abril, também é um questionamento sobre se não vai ser o pico da doença em abril. Não há certeza sobre isso, mas isso gera muita dúvida e muita ansiedade, né? O que fazer? Será que eu volto ao trabalho? Será que eu volto a abrir o meu comércio? Será que isso vai ser bom? Será que vou ter clientes para pagar, para comprar uns produtos, né? Ou será que eu fico em casa e passo dificuldades financeiras, né? Muitas pessoas têm se preocupado e andado ansiosas nesse momento. E a fala de Jesus é: não andem ansiosos, mas andem com fé no nosso Pai. Não andemos ansiosos, mas andemos com fé no nosso Pai. Como eu disse, nós veremos do versículo 19 em diante. E não começaremos do 25. Mas o versículo 19 em diante nos fala sobre nós não fazemos do dinheiro nosso ídolo. Talvez esse não seja o seu caso, mas há muitas pessoas que têm feito do dinheiro o seu ídolo. Há muitas pessoas que têm se inquietado e procurado dinheiro como se isso fosse a sua segurança. Talvez não sejam pessoas gananciosas. Talvez elas não falariam como nós ouvimos falar que há maior prejuízo para o nosso país se o comércio parar do que se 5 ou 7 mil vidas se perderem. Mas talvez você esteja com ansiedade, com preocupação normal com relação à sua segurança, se você vai falir ou não. E a primeira coisa que nós temos que dizer, então, talvez não para você, mas para outras pessoas, é que o dinheiro é o nosso ídolo. E talvez para você seja um pouco um ídolo. Se você está tão ansioso nesse momento, talvez você coloque a sua segurança, não a sua ganância, mas a sua segurança no dinheiro. E fique se inquietando sobre essas coisas. E a primeira coisa que Jesus diz para a gente é que nós não devemos acumular tesouros na terra, mas nos céus. Por que nós não devemos acumular tesouros na terra? Porque esses tesouros se perdem, né? Se você tem ali produtos, talvez eles possam estar se estragando. Se você tem ali objetos valiosos, talvez a ferrugem possa comer esses objetos. Se você tem bons investimentos que você fez antes, talvez o valor desses investimentos caiu com a queda da bolsa nesses últimos tempos. Então, o dinheiro, ele se vai. Mas os tesouros do céu, eles ficam. E como é que um judeu da época entenderia os tesouros do céu? Esses tesouros que permanecem. Os fariseus, principalmente, acreditavam que toda boa ação que você faz era um tesouro, né, que era guardado para o céu, ou seja, uma coisa que era bem vista por Deus e que seria recompensada com a vida eterna no seu reino. E Jesus não está dizendo que a gente vai ser salvo pelo nosso mérito, pela nossa obediência a Deus, porque nós somos bons o suficientes, e nós somos salvos porque Jesus morreu na cruz por nós e nos salvou, perdoou os nossos pecados. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, somente pela fé e não por aquilo que nós fazemos. Mas Jesus usa essa ideia para dizer que nós deveríamos estar mais preocupados em sermos pessoas que fazem o bem, que vivem em justiça, que agradam a Deus, que perdoam o próximo, que amam o seu próximo, que amam a Deus, do que pessoas que vivem buscando dinheiro. E há de se perguntar: onde está o seu tesouro, você que me ouve? O que é a sua maior fonte de preocupação no final do dia? O quanto você tem de dinheiro,
o quanto você está prosperando ou perdendo, ou se você está sendo uma pessoa que vive com um coração voltado de fato para Deus. Uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que se relaciona com as pessoas da sua casa em amor, em bondade, uma pessoa que vive para levar as pessoas a conhecer a Deus. Onde está o seu tesouro nesse momento? A segunda coisa que Jesus nos traz aqui, a segunda questão é sobre os nossos olhos. Para onde os seus olhos estão voltados? Ele diz que nossos olhos, para onde estão voltados, mudam o nosso coração. Ele diz que os olhos são a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Então, o que ele quer dizer com isso? Para onde nós voltamos nossos olhos e o modo como eles olham para as coisas muda o nosso interior. Se nossos olhos se voltam para o dinheiro com ganância, isso nos torna pessoas que querem sempre dinheiro cada vez mais e sempre se preocupam com o dinheiro e só querem saber de dinheiro. Se nós nos voltamos para Deus, se nós procuramos servir ao reino dele, isso muda o nosso ser. E nós somos pessoas justas, então, que obedecem a Deus, que vivem para ele. Há muitas pessoas que estão apenas preocupadas com dinheiro hoje em dia. Não quero discutir a questão aqui se Bolsonaro está certo ou não de chamar as pessoas a voltar a trabalhar, mas muitas das pessoas que apoiam Bolsonaro são pessoas que são ricas, que têm grandes empresas e que não estão prejudicadas nesse momento, né, tanto quanto as pessoas que trabalham informalmente, mas elas querem a volta justamente por quê? Porque estão perdendo o seu lucro. E são pessoas que têm o olho voltado para isso, que não se preocupam se 5 ou 7 mil pessoas vão morrer, tanto quanto elas se preocupam com o seu próprio dinheiro. Então, onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Nas coisas de Deus ou na sua própria vida? E Jesus termina dizendo então que isso é uma questão de idolatria. Ele diz que ninguém pode servir a 2 senhores, porque um se dedicará mais a um ou do que a outro, ou amará um, desprezará o outro. É a mesma coisa, você não pode ter 2 chefes ao mesmo tempo. Se você já teve essa experiência, você sabe que hora você tem que obedecer mais a um ou hora mais a outro, porque um puxa a coisa para um lado, outro puxa para outro, e você não pode servir os 2 do mesmo jeito. E o que Deus quer dizer então é que nós não podemos servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, ou nós servimos a um ou a outro. Bom, diante disso, como o dinheiro pode ser um ídolo no nosso coração, e nós não devemos viver para isso, e nós temos que viver para Deus, talvez a gente se inquiete nesse momento e pergunte, tá bom, eu vou servir a Deus, mas e as minhas contas? Eu vou servir a Deus, tá bom, e mais? E a comida da minha mesa? O que eu vou fazer com isso? E Jesus então diz o seguinte, porque Deus é um só, porque você deve servir somente a Deus, não se preocupe com essas outras coisas, porque Deus vai cuidar delas. Se o Deus da Bíblia, né, o nosso Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, foi realmente o nosso Deus, Ele vai cuidar de nós. Então não andemos ansiosos, mas andemos com fé no nosso Pai. E Jesus nos dá 3 motivos aqui para nós, 3 argumentos para nós cremos em Deus e não andarmos ansiosos. O primeiro motivo é de que a nossa vida é mais do que garantir o nosso sustento. Então Jesus fala aqui de comida e de roupas, né? Essas 2 coisas são as coisas mínimas que as pessoas se preocupam. Se você, na época que você andava pela cidade, viu um mendigo, aquilo que ele mais se preocupa, né, basicamente, é a comida e a roupa. Né? Você pode até pensar que ele bebe outras coisas, mas ele sempre vai se preocupar em comer e ter pelo menos uma roupa do corpo para se vestir. E mesmo que seja a mesma roupa que fique suja e rasgada, pelo menos ele quer ter alguma coisa para cobrir o corpo. Essas são as coisas básicas. E os rabinos da época diziam o seguinte, olha, Deus não se preocupa com essas coisas, então orar por essas coisas, que são coisas muito pequenas, é incomodar Deus, é pecar contra Deus. E há muitas pessoas hoje que dizem o seguinte, olha, Deus tem tanta coisa para fazer, por que Ele vai se preocupar com a minha vida? Né? Deus tem o coronavírus aí no mundo para resolver, as economias sendo problema, Ele vai se preocupar com a minha vida? Se preocupa sim. E Jesus nos diz para nós não nos preocuparmos com essas coisas mínimas, porque Deus vai cuidar delas. Agora, veja, Jesus está dizendo isso para pessoas que são judias, pessoas que aprenderam ouvindo os rabinos. Como é que os rabinos diziam sobre as coisas? Eles diziam o seguinte, que se uma coisa, um princípio vale para uma coisa menor,
certamente ele vale para coisas maiores. Então, se Jesus diz que o Pai se preocupa com a coisa menor, a coisa mais básica, que é a nossa comida e a nossa roupa, então ele se preocupa com as nossas contas, com as nossas empresas, com as nossas crianças, se preocupa com a nossa família, se preocupa com as nossas dívidas, se nós vamos falir ou não. Ele cuida de nós em todas as coisas. E por isso Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos, mas devemos andar com fé no nosso Pai. E a primeira coisa que ele diz, então, no versículo de número 25 é que o nosso corpo e a nossa vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. A nossa vida é mais do que garantir a nossa sobrevivência, do que aumentar o nosso patrimônio, do que garantir o nosso futuro, a nossa aposentadoria. A nossa vida é uma vida que foi dada a nós para nós representarmos Deus no mundo. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e para nós vivermos como vice-regentes desse reino que Ele nos deu, dessa criação que Ele nos deu. Deus nos colocou nesse mundo para vivermos no seu reino, procurando tesouros do céu, olhando para as coisas de Deus, servindo a Deus esse mundo como? Fazendo bem ao próximo, ajudando as pessoas que precisam. Talvez você esteja passando por dificuldades, mas há pessoas que estão passando por mais dificuldade do que você, e talvez você possa ajudá-las. Há contribuições aí aparecendo à torta e à direita, né? Instituições que ajudam pessoas, você pode ajudar essas pessoas. Você também pode se dedicar a Deus, procurando em oração, louvando a Deus e falando de Deus para as pessoas que precisam de alguma ajuda. Então, a nossa vida é mais do que garantir isso. E Deus não vai deixar que os problemas essenciais da nossa vida impeçam aquilo que é o propósito mais importante da nossa vida, que é nós dedicarmos nossa vida a representarmos a Deus, a servirmos a Deus. Ele vai cuidar de você e da sua família e de tudo que você tem, se você de fato confiar nele. O segundo argumento que ele nos dá é para nós observarmos as aves dos céus. As aves dos céus, elas não trabalham como as pessoas trabalham. Elas não ajuntam em celeiros. Elas não guardam na poupança. Elas não fazem investimentos para o futuro. Elas não planejam uma empresa. Elas nem sequer conseguiriam ter uma empresa. E o Pai Celestial as alimenta. Ele não é o pai delas, ele é o nosso Pai. Se Ele cuida delas, quanto mais dessas aves, quanto mais não cuidará de nós. Se Ele cuida de aves que hoje estão vivas e amanhã não, quanto mais Deus não cuidará de nós. Ele nos diz que, por mais ansioso que nós estejamos, nós não podemos acrescentar um côvado, uma hora à nossa vida. Côvado era uma medida de comprimento, mas podia ser usado também com referência à hora, que era o menor tempo possível naquela época. Naquela época as pessoas não contavam o tempo em segundos e minutos, elas contavam em horas. Então você não pode acrescentar nem um mínimo de tempo à sua vida, nem um milésimo de segundo à sua vida você pode acrescentar, mas Deus pode te fazer viver e continuar vivo e bem por longos e longos anos, se Ele assim o desejar. Pessoas nas Escrituras que eram fiéis a Deus viviam muitos e muitos anos. Isso não quer dizer que uma pessoa que viva poucos anos é uma pessoa que está contra Deus, mas de que Deus pode preservar a sua vida durante muito e muito tempo. Em terceiro lugar, Jesus nos chama a olharmos para os lírios do campo, para as flores do campo. Há flores belíssimas e talvez você tenha até uma flor preferida. Há pessoas na nossa igreja que cultivam flores, porque são coisas belíssimas, e ele diz, nem mesmo Salomão, o rei mais rico, o rei que era incomparavelmente rico na sua época, cerca de 1000 anos antes de Cristo, ele que tinha no seu país ouro e prata, tanta quantidade que a prata chegou a perder o seu valor. Hoje, nesses últimos tempos, o ouro teve uma ascensão grande no mercado, e imagine numa época em que o ouro era tanto que não tinha o valor que tem hoje. Tanta era a riqueza, e mesmo Salomão, em toda a sua glória, toda a sua riqueza, ele não se vestiu com a beleza dos lírios do campo. E então Jesus fala, olha, se Deus se preocupa com lírios que não trabalham, que não fiam, que hoje existem, amanhã são queimados, amanhã secam, quanto mais não se preocupará com vocês, homens de pequena fé. Não sejamos pessoas de pequena fé, não sejamos pessoas que não creem em Deus.
mas sejamos pessoas que colocam o seu coração em Deus. Ele fala ainda o seguinte: não se inquietem então, se perguntando pelas coisas básicas da vida, com que comeremos, com que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. Quem são os gentios? São as pessoas que não eram judias, as pessoas que naquele momento que Jesus estava ali, de modo geral, não conheciam o Deus de Israel, não conheciam o Deus que é o próprio Jesus, que é o próprio Pai. Eles não tinham o Pai para cuidar deles. E por isso eles viviam inquietos, ansiosos por todo tipo de coisa. Mas os filhos podem sempre contar com os seus pais. Eu e a Jéssica temos a Laura, de 4 meses, e logo que a Laura nasceu, a Jéssica sempre brincava: olha, a Laura está muito preocupada com o Bolsonaro, está preocupada com a corrupção no Brasil, está preocupada com os problemas do Brasil, né? Por quê? Porque ela não sabe de nada. E ela sempre tem o alimento dela na hora que ela precisa. Porque nós, pais, não deixamos faltar. E nós somos pais, e apesar de amarmos ela, nós somos pecadores. Mas Deus, ele é perfeito, cheio de amor. Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, para nos dar uma parte no seu reino. E se ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, nós podemos ter certeza de que ele dará tudo o que nós precisamos. Imagine você daria o seu filho para proteger alguém nesse momento das suas dívidas, dos seus problemas, de doença, como o coronavírus? Certamente você não daria o seu filho. Mas Deus deu o seu Filho por nós, e nós podemos ter certeza, então, de que ele nos dará tudo aquilo que nós mais precisarmos. E Jesus disse que o nosso Pai conhece o que nós necessitamos. Se Deus conhece as nossas dificuldades, ele vai cuidar de nós. A ideia de Deus conhecer as nossas necessidades, nossos problemas nos Salmos, como por exemplo o Salmo 142, é uma garantia de que Deus vai fazer uma coisa em nosso favor. Então Deus conhece a sua situação e vai ajudar você. Então o que ele fala? Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque levar a palavra de Deus para as pessoas, o reino de Deus para as pessoas. Busque viver de maneira santa, amando o seu próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, procurando a Deus em família, na leitura da palavra e na oração. E tudo que você precisar será acrescentado. A ideia aqui não é de que você pode, então, ficar de braços cruzados e esperar tudo passar sem procurar ver as coisas na internet ou fazer algum tipo de estratégia que você possa fazer nesse momento. Mas é de que o seu trabalho será abençoado por Deus. E mesmo quando você não puder trabalhar, como nesse momento, Deus vai cuidar de você. Que nós possamos ter nossos olhos em Deus e não nos inquietarmos com o dia de amanhã, porque nós não saberemos que problemas o dia de amanhã trará. Nós começamos o ano sem ter a ideia do que seria o coronavírus nesse ano, de que uma doença pararia a nossa vida. Ninguém, no final do ano passado, imaginava que iria ficar parado semanas, talvez meses sem trabalhar. Mas isso aconteceu. Por quê? Porque nós não podemos antecipar o dia de amanhã. Não fique perturbado, ansioso, pensando no dia de amanhã. Quanto mais você pensa nisso, isso só traz problemas que você não tem como resolver. Mas coloque nas mãos de Deus as suas dificuldades, e Deus vai cuidar de nós. Quando eu queria terminar esse estudo com 2 exemplos. O primeiro exemplo é do meu irmão. Ele passou um tempo desempregado, quase bons meses, e Deus sempre o ajudou através de várias pessoas. E nada lhe faltou. Eu também, quando vim para a rancharia, eu não tinha nada. Vim com o carro, vim com as minhas malas, tinha uma televisão, e era só. E quando eu fui morar na primeira casa que eu morei sozinho aqui, né? Porque eu estava ainda noivo da minha esposa, os irmãos da igreja, né, vocês que me assistem, me ajudaram com todo tipo de coisas que eu precisava. E minha casa ficou completa. Tinha sofá, tinha geladeira que foi emprestada, tinha micro-ondas, tinha máquina de lavar roupa que foi emprestada, tinha armários que tem até hoje, todo tipo de coisas que eu precisava, micro-ondas e liquidificador, tudo que eu precisava, pratos e todas as coisas foram me emprestadas por vocês me abençoaram. Isso é uma demonstração de como Deus cuida de nós. Eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei de uma coisa:
Não ande ansioso, mas ande com fé em Deus nosso Pai, e Ele cuidará de você. Se Deus nos adotou como seus filhos, nós somos salvos por Jesus, é porque Ele pretende cuidar de nós, porque Ele é alguém responsável, justo, bom e misericordioso. Então coloque a sua confiança em Deus e não ande ansioso. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus seja com você hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o último hino então, e aí nós louvamos ao nosso Deus. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Irmãos, vamos louvar o nosso Senhor, nosso Deus, e em oração nesse momento, e também colocar a nossa vida diante de Deus mais uma vez antes de nós encerrarmos nesse momento. Senhor amado, nós pedimos que o Senhor seja com cada um aqui, Senhor, que nós possamos não andar ansiosos, mas andar com fé no Senhor, e que nós possamos então descansar. Se algum de nós tem colocado o dinheiro como nosso ídolo, como nosso Deus, como nossa única fonte de segurança, que o Senhor traga arrependimento, Senhor amado. E que se alguém tem ficado acordado à noite, desesperado, pensando nos problemas financeiros, que o Senhor também traga
calma o coração, que o Senhor traga livramento também para aquelas pessoas que estão doentes, Senhor amado. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, hoje e sempre. Amém.